Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer um gráfico de coluna no Excel de uma vez por todas, para você nunca mais ter dúvida de como criar esse gráfico tão incrível e tão utilizado. Primeira coisa, vamos desenhar a base de dados para você ter um gráfico, né? O gráfico vem de uma base de dados, então eu vou colocar, por exemplo, o nome do mês aqui e vou digitar a quantidade de vendas, por exemplo, quantidade aqui do lado. Vamos digitar janeiro e aí a gente vai arrastar esse janeiro para baixo, eu vou ter todos os meses já aqui até dezembro, e na quantidade eu vou usar uma fórmula aleatório entre, que você vai ver eu usar muito essa fórmula para a gente criar cenários, né? Então aleatório entre, por exemplo, de 10 até 300. Então olha só, apertei Enter, ele gera um número para mim, eu vou arrastar esse número para baixo e a gente agora tem uma tabelinha. Muito bem, toda vez que você vai montar um gráfico no Excel, é muito importante você determinar onde estão os dados. E para isso você tem uma ferramenta que já faz isso para você, que chama justamente tabela. Não tinha como ser melhor esse nome, né? Então toda vez que você vai montar um gráfico, o ideal é que você tenha uma tabela ou uma tabela dinâmica para gerar esse gráfico. Então aqui, isso não quer dizer que esses dados não são uma tabela, mas ele não é o objeto tabela. Eu vou clicar aqui, ó, inserir tabela, ele vai criar um objeto tabela pra gente. A minha tabela tem cabeçalhos, ele já identificou aqui, ó, mês e quantidade. Vou dar um OK. Então agora ele cria essas linhas zebradas, ele tem várias vantagens de você utilizar a tabela. Para você montar um gráfico de coluna com base nesses dados, o jeito mais fácil e mais ridículo que existe é você apertar Alt e a tecla F1 junto. Você aperta o Alt e segura e depois vai para a tecla F1, então você faz um desenho aqui na sua mão e ele montou um gráfico de coluna já pra gente, né? Esse é o gráfico de coluna no Excel e como a gente usou a fórmula aleatório entre, se eu apertar F9, ele vai ficar mudando lá os gráficos porque ele entende que tá mudando, então ele já tá trazendo tudo para cá. Bom, se você não lembrar do atalho, como é que eu faço para criar esse gráfico sem atalho? Eu vou apagar aqui, selecionei a tabela, inserir, e aqui a gente tem os gráficos do Excel, existem vários gráficos de colunas, inclusive, né? Tem gráfico de barra, tem um monte de gráfico aqui. Esse primeiro gráfico, se você olhar o desenho aqui, o desenho diz muita coisa. É um gráfico de uma coluna do lado da outra. Então, se eu tivesse 2 meses, ou, por exemplo, se eu tivesse, melhor ainda, a quantidade prevista e a quantidade realizada, ele apareceria um do lado do outro. Se eu tivesse o mesmo cenário de quantidade prevista e quantidade realizada, nesse gráfico, uma coluna estaria em cima da outra. Às vezes pode ser que você queira ver um em cima do outro para você ver o total, mas no nosso caso não faz muito sentido. Previsto e realizado, eu estou comparando realmente um com o outro, então seria esse cenário ideal. Esse daqui de uma coluna em cima da outra, você poderia usar, por exemplo, para ver assim, olha, vendas totais de um produto dentro de um dia. Imagina que você tem 2 produtos, produto 1 e produto 2. Então faz sentido eu somar as vendas de produto 1 e produto 2 e aí eu utilizaria o gráfico de coluna empilhada. Esse terceiro gráfico é um gráfico de coluna empilhada 100%. Ele mostra a distribuição das vendas com base na porcentagem. Então se você vendeu 10% das suas vendas do produto 1 e 90% das vendas do produto 2, ele já faz meio que esse cálculo para você. É um gráfico bem legal. Então o primeiro, que é o gráfico um do lado do outro, é esse daqui. Olha só, eu tenho a quantidade. E qual que é a vantagem da gente trabalhar com esse objeto tabela que eu mostrei? Se entrar uma nova coluna, então vamos imaginar que essa aqui é a quantidade prevista, tá? Ó, vou digitar assim, ó, prevista. E aqui do lado eu vou colocar a quantidade realizada, beleza? Vou dar um duplo clique aqui. E vamos pegar a mesma fórmula e arrastar para cá. Eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, é melhor, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. Quando eu tenho uma segunda coluna, a gente pegou um gráfico, uma coluna do lado da outra, e ele já está me dando o previsto e o realizado aqui do lado pra gente. Então, quando eu tenho colunas de números, é para isso que elas fazem, né? Elas sobem. Bom, muito bem. Essa estrutura desse gráfico, se você quiser clicar dentro dele, botão direito e alterar o tipo de gráfico, você pode mexer por aqui. Por exemplo, Daniel, eu queria ver um em cima do outro. Tá bom, você pode clicar com o botão direito, alterar e aí você vai ver um em cima do outro. Só que percebe que esse gráfico um em cima do outro, aqui nesse cenário não faz muito sentido, porque não faz sentido eu somar o previsto e o realizado, né? Então não preciso ter a somatória, não é um gráfico muito interessante para a gente utilizar. De novo, alterar o tipo de gráfico, você tem gráficos de colunas 3Ds,
De verdade, eu acho que é um modelo de um gráfico que parece ser meio antigo, então antiquado. Geralmente a gente não utiliza esses modelos 3Ds, tá? Se você quiser usar, fica à vontade, mas geralmente a gente usa esses primeiros e a gente faz uma tratativa nesses dados, deixa o gráfico melhor, mais bonito. Eu vou te dar até algumas dicas aqui de como deixar esse gráfico mais bonito daqui a pouquinho. Bom, o gráfico pode ser então de uma origem de uma tabela, ou ele pode vir de uma tabela dinâmica, o que é muito normal, natural e simplesmente mais utilizado. Porque geralmente a tabela dinâmica no Excel serve para a gente agrupar os dados. Então no dia a dia da sua empresa, da sua rotina, é muito comum você ter dados que vêm de um sistema, esses sistemas exportam em Excel, você vai ter um montão de dados ali, e daquele dado você quer fazer um gráfico para agrupar esses dados, né? Então imagina que aqui eu não tenho assim um resumo que nem tem aqui de janeiro, fevereiro e março. Imagina que você tem várias datas aqui aleatórias. Vamos montar uma data aleatória? Então eu vou selecionar essa parte aqui, apertei Ctrl espaço, apaguei e agora eu vou transformar essa tabela numa grande tabela. Aliás, eu não vou fazer isso agora aqui. O que a gente vai fazer? Deixa esse gráfico bonitinho para você ter como uma referência. Vamos agora duplicar esta tabela aqui e aí a gente vai fazer sim uma tabela dinâmica, tá? Então o que você vai fazer? Ó, essa base de dados está na planilha 1, vou dar um duplo clique, vamos chamar de gráfico de coluna, Estou mudando o nome aqui, tá? E aí, para você fazer uma cópia dessa tabela aqui no Excel, é só você clicar, apertar o Ctrl e arrastar. E aí, quando você arrasta e solta o clique, você já tem uma base toda igual, uma planilha toda igual. Bom, dupliquei a minha tabela e agora sim vamos fazer esse cenário onde a gente vai ter uma tabelona enorme e não uma tabela resumo. Então vou apagar esses dados aqui e vou colocar datas aleatórias para mim, igual aleatório entre, e eu quero que ele me dê datas aleatórias do dia 1/1 de 2024 até 1/1 de 2026. Joga um monte de data aí, beleza. Então vou colocar, ó, abro aspas, porque eu vou digitar uma data, tá? E vou colocar 1/1 de 2024, esse é o meu limite inferior, né? Até, ou seja, ponto e vírgula, o superior, abro aspas, e vou colocar 31/12 de 2026, tá? Eu estou trabalhando com Excel em português, então a data é dia, mês, ano. Às vezes o seu Excel pode estar em inglês, e aí seria mês, dia, ano, só toma cuidado com isso. Apertei Enter, ele vai me gerar dados aleatórios, a data por trás do Excel sempre é um número, então eu vou formatar essa data aqui, ó, para estar formatado como data, né, não como número. Então eu marquei de novo, Ctrl espaço, eu seleciono a coluna toda, vou vir aqui, geral, lá em cima, na formatação, vamos colocar uma data abreviada aqui, e aí sim eu estou vendo a data abreviada dessa forma. Já começou a ficar bem estranho o nosso gráfico, né? Porque tem um... Bom, primeiro que tem um monte de data, um monte de informação, e imagina que o seu sistema exportou 250 linhas para você fazer uma análise das vendas. Então não vai ter só essas 15 linhas, né? Vamos simular essas 250, olha como é fácil usando as ferramentas novas do Excel para fazer esse tipo de simulação para você aprender. Vou clicar aqui em cima da tabela e aqui nós temos design da tabela, tá vendo? Lá no cantinho a gente tem aqui, ó, a tabela 35, que você pode estar a tabela 1, que é a primeira tabela que você deve ter criado nessa sua planilha. E aqui tem o redimensionar tabela e ele está falando, ó, essa tabela vai até a linha 14. Beleza, como eu falei 250, eu vou colocar até a linha 252, né? Já que ela começa no cabeçalho aqui. Quando apertar OK, não coloca muitas linhas, senão seu gráfico vai estourar tudo, vai ficar muito pesado a sua tabela. Coloque umas 250 linhas no máximo. Apertei OK, ele vai expandir essa tabela. Então imagina agora que o seu sistema gerou esse montão de tabela. Então agora, como é que eu vou montar um gráfico e ver o gráfico desse jeito? Não faz o menor sentido, então, eu olhar um gráfico de uma tabela que se chama por padrão uma tabela fato. É uma tabela onde tem várias vezes os números repetidos. Então nesse dia, por exemplo, eu previ 98 e realizei 39. Nesse outro dia aqui, então você percebe que não faz o menor sentido a gente montar um gráfico desse jeito. Não dá nem para ver. Então é aqui que entra o cenário da tabela dinâmica para a gente montar um gráfico de coluna na tabela dinâmica. Então eu vou apagar esse gráfico, que por enquanto ele não me serve de nada, e aí eu vou montar a tabela dinâmica e a gente monta o gráfico de coluna dentro dessa tabela dinâmica. Então, tabelinha selecionada, clico na guia inserir, vamos montar uma tabela dinâmica dessa tabela, cliquei na tabela dinâmica aqui em cima, aí aqui do lado ele vai te perguntar de onde está vindo os seus dados, eu vou deixar a tabela 35, que é o nome que apareceu para mim, o seu deve estar outro nome, vou jogar numa planilha existente, aí sim, clica nesse botão, planilha existente, tá? Aqui no local, você vai clicar aqui do lado,
vai clicar nessa célulazinha aqui e vai dar um OK, ou seja, qualquer uma. Eu peguei a F3, você poderia ter pego qualquer outra, mas coloca aqui do lado assim, tá? Vou dar um OK e agora eu tenho uma tabela dinâmica que vem dessa tabela. Boa. Bom, eu quero fazer um dado, praticamente esse mesmo gráfico mês a mês. Então a tabela dinâmica permite a gente fazer isso, né? Vamos pegar o mês, arrastar para a linha, automaticamente ele já agrupou os dados por ano, e se eu abrir o ano eu tenho por trimestre, dentro do trimestre eu tenho os meses. Dá para fazer assim, mas é um pouco ruim. Se você quiser tirar o trimestre, por exemplo, dá para fazer. Se você quiser agrupar só por mês, também daria para fazer. Mas tem vários anos aqui, então tem que tomar cuidado. Se você agrupar só por mês, você vai estar somando os dados de janeiro de 2024, 2025, 2026. Então é importante ter essa separação por ano, tá? Eu vou agrupar tirando o trimestre. É só clicar com o botão direito. Vim aqui no agrupar e tira os meses, aliás, tira só o trimestre e mantém só meses e anos. Vou dar um OK. Agora sim eu tenho aqui o meu gráfico separado ano a ano e para eu somar a quantidade prevista e realizada, eu vou arrastar esse cara para previsto, arrastar para o realizado e agora eu tenho a estrutura de uma tabela dinâmica pronta para a gente fazer o gráfico de coluna. Vamos ver como é que vai ficar? Muitas vezes você não sabe como vai ficar. Então monta e depois você vai ajustando, a gente vai brincando com esses dados. Então, ó, vou clicar na guia inserir, vou pegar o gráfico, vou pegar esse gráfico de coluna e aqui eu estou vendo um gráfico com muita informação, vários anos selecionados, tá vendo? Mas se eu diminuir essa nossa tabela aqui, opa, eu até diminui com o mouse aqui, ó. Se eu diminuir aqui, ó, você tá vendo que ele tá abrindo ou fechando a coluna. Se eu abrir 2025, ele está vendo os dados de 2024 fechadinho aqui embaixo, 2025 aberto e depois 2026. Então a tabela dinâmica ela serve para agrupar, tá linda, tá maravilhosa, mas ficar mexendo nessas tabelinhas aqui para um gráfico de coluna não é tão interessante, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma segmentação de dados na nossa tabela dinâmica, sim, porque um gráfico dinâmico de coluna, ele está conectado com uma tabela dinâmica e aí a gente tem um botão incrível no Excel que se chama segmentação de dados. Então estou diminuindo um pouco aqui para ficar tudo numa única tela. Deixa eu jogar esse cara para cá, pode ser, pronto. E aqui do lado, então, eu vou clicar nessa minha tabela, vou clicar na guia inserir e nós temos aqui, lindo e maravilhoso, um botão chamado segmentação de dados. Cliquei nesse botão e olha que incrível que ele me aparece aqui. Antes de eu selecionar e fazer, considere se inscrever no canal da Doutores Excel se você gosta desse tipo de conteúdo, se você usa muito Excel no dia a dia, clica aí para você se inscrever. Assim que você se inscrever, você vai apertar o botãozinho do sininho e selecionar todas. Assim, todas as notificações, ou seja, quando entrar ao vivo, quando mandar uma nova aula, chega aí para você ser um dos primeiros a conferir esse conteúdo tão incrível que a gente traz para cá. E se você gostou de vídeos iguais a esse, clique em curtir e deixe seu comentário. O que você achou desse tipo de gravação, desse tipo de aula aqui dentro do YouTube? Fala o que você aprendeu, conta aí para mim nos comentários que eu vou responder um por um também. Bom, e se você gosta muito desse assunto de Excel, considero você a se inscrever no nosso desafio Dash em 7. Aqui na Doutores Excel, a gente tem um desafio que mostra como criar dashboards no Excel em 7 dias. É incrível, a gente faz toda uma turma preparando você para usar o Excel do jeito certo. Então aqui embaixo eu vou deixar um link também para você se inscrever no desafio Dash em 7. Você vai ser muito bem-vindo a entrar nesse novo mundo de análise de dados dentro do Excel. Bom, vamos voltar para cá. Aqui está a nossa segmentação de dados. Eu vou fazer uma segmentação agora só por ano. Vou selecionar ano, vou dar um OK, e aí agora eu tenho o ano aqui, e se eu quiser deixar agora os meses sempre abertos, olha que incrível que eu posso fazer. Como eu tenho uma segmentação de dados aqui, na minha tabela dinâmica eu não preciso mais mostrar por ano. Eu posso tirar o ano da minha tabela dinâmica, deixo só os meses, e aqui eu estou vendo o gráfico mês a mês, mas agora eu posso clicar no ano e eu tenho o resultado de cada ano e assim eu tenho um gráfico bem menorzinho. Então, para eu te explicar como utilizar o gráfico de coluna, a gente foi um pouquinho mais atrás, entendemos da estruturação de um dado, esse dado tem que estar estruturado, depois a gente monta uma tabela dinâmica e aí sim o gráfico de coluna. E para facilitar a visualização desses dados, é sempre muito importante usar a segmentação de dados. Próximo passo é a gente deixar esse gráfico um pouco mais bonito, né? Deixar esse gráfico mais apresentável. E eu vou dar uma dica para você aqui do que a gente faz lá nos nossos cursos da Doutores Excel, dicas de design. Porque o mais legal não é montar o gráfico, é impressionar as pessoas. A gente olhar e falar, caramba,
você que mesmo que fez? Então olha o que você pode fazer de dica, tá? Para colocar esse gráfico para você apresentar, se você pega esse gráfico, vou abrir uma nova aba aqui, tá? Eu vou pegar essa informação desse gráfico, vou recortar daqui e vou colar ele aqui dentro. Olha só, é um gráfico que não é tão bonito de se mostrar. Primeiro que você está dentro do Excel, ok, você já tem o dado, mas dá para a gente melhorar. Então vamos melhorar ele. A primeira dica que eu vou te dar é você desenhar onde você quer colocar esse gráfico com formas. Então, ó, pega essa primeira formazinha aqui para a gente desenhar o título do gráfico. Vou pegar essa que tem uma borda arredondada, tá vendo aqui, né? Vou clicar. Eu vou desenhar ela mais ou menos aqui. Já que temos um gráfico grande, vamos colocar aqui onde vai ficar o título bem bonitão desse gráfico. E embaixo eu vou colocar o gráfico, eu vou posicionar ele, então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou duplicar essas duas formas, essa aqui de baixo eu vou inverter, e assim eu consigo ter separado uma parte onde eu vou colocar o gráfico e aqui onde vai ficar o título. Bom, vamos lá, vou arrastar esse cara aqui pro lado, opa, pro ladinho, Danielzinho, vem pra cá, ele não tá vindo, vamos diminuir o zoom. Aí sim, pronto. Agora aqui eu vou aumentar esse gráfico assim, e aqui dentro vai ficar o gráfico e aqui o título dele. Só que se por acaso você mexer um pouquinho, vai ser difícil você alinhar esses dois aqui, ó. Até tem ferramenta de alinhamento, mas uma dica que eu gosto muito de dar para os meus alunos, seleciona todas as colunas clicando nesse botão, diminui a largura da coluna, deixa bem pequenininha, e essa técnica a gente faz quando a gente vai criar o nosso D3, que é o nosso dashboard. Na Doutores a gente segue um método chamado método 3D. O terceiro D é o dashboard, onde a gente está montando isso aqui agora. Então na aba onde vai ser o seu dashboard, você pode diminuir justamente para que se aconteça esse movimento aqui, ó, de você tirar, o que você vai fazer? Você vai apertar o Alt, vai colocar aqui para o canto, e aí agora você tem como se fosse um imã dentro da largura. E como eu diminuir, esse imã ele fica menorzinho, então você não precisa ter sempre gráficos muito grandes, né? Então, ó, diminuí, aumentei um pouquinho, vamos trazer mais para cá. Esse cara agora com Alt eu jogo para cá, arrasto para o lado, sempre com Alt segurado do teclado. Então fica muito mais fácil da gente trabalhar. Vamos lá, essa largura da coluna aqui, vamos deixar um só, esse largura do título e pronto. Agora vamos tirar a forma, né, o contorno da forma, sem contorno. E aqui vai estar o nosso gráfico, eu vou colocar esse gráfico para deixar qualquer cor que eu quiser aqui, talvez fique interessante, tá? Mas eu vou usar um cinza mais escuro, por exemplo. Então aqui fica o título e aqui embaixo o gráfico. Vou selecionar esses dois, arrastar um pouquinho mais para o lado para ter um espaço maior. E agora, finalmente, eu quero colocar esse gráfico aqui em cima, mas o gráfico está embaixo. Então vem para avançar, traz o gráfico mais para cima, trazer para frente aqui, ó. Pronto. Ó. Muito bem, agora eu vou arrastar esse cara para cá, esse cara para cá também. Pronto, vamos colocar ele aqui. E aí tá meio feio, então técnicas para a gente melhorar o seu gráfico de colunas. Primeiro, vamos tirar esse monte de botão que tem dentro do gráfico. Botão direito, e eu vou remover, ó, mover, cadê aqui? Ocultar todos os botões de campo. Se você não está vendo esse botão, é só vir aqui em cima do gráfico, design, aliás, análise do gráfico dinâmico, botões, e aqui tem a opção, você clica, ó, dentro do primeiro botão, ele vai tirar e colocar. A legenda, previsto e realizado, é até legal, porque eu preciso saber o que é previsto e o que é realizado, né? Então, eu posso trazer essa legenda para baixo, ao invés de ficar aqui do lado. Então, vamos lá. Venho aqui, pego a legenda, separo para o lado e coloco na parte inferior. Então, fica melhor de eu visualizar essa legenda aqui. Bom, vamos agora colocar esse gráfico aqui dentro. Se faltou espaço, não tem problema. Aumenta um pouquinho aqui embaixo, ó. E aí você tem mais espaço para colocar no seu gráfico. Tá tudo certo, né? E aqui, essa forma, ele tem esse botãozinho amarelo aqui no cantinho, ó, que você pode diminuir ou aumentar o desenho, tá vendo? Então, às vezes, quando você vai usando uma forma muito grande, o desenho redondo vai ficando muito grande, né? Então, às vezes, você precisa mexer aqui também. Bom, muito bem, vamos tirar a cor de fundo do gráfico. Então, vem aqui no formatar, na verdade, vamos no preenchimento da forma, vamos pegar sem preenchimento. Linha de grade eu não preciso, eu posso tirar também esse eixo, eu seleciono e deleto, tá? Simplesmente a gente apaga. E agora, vamos pintar aqui embaixo, que são os meses, né? Vamos deixar esse mês aqui um branquinho. A legenda, já que a gente falou que vai usar, deixa ela branquinha. E agora tira essa borda do gráfico, não faz muito sentido, ela fica feia. Então, contorno do gráfico, selecionei ele inteiro, tirei. Agora o título, dou duplo clique, escrevo que esse cara é o gráfico de previsto, ó, previsto versus realizado, certo? Coloco centralizado, vou apertar ESC, negrito, vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, já ficou melhor, só que talvez seja melhor esse título ficar um
pouco maior, né? Então, ó, vamos diminuir um pouquinho aqui e vamos deixar esse título um pouco maior. Pronto. E agora sim a gente pode aumentar um pouquinho o título, deixar ele centralizado. Olha só, cara, é muita diferença na hora de você apresentar um gráfico assim. Então evita usar a formatação padrão do Excel. Sempre faz, volta aqui nesse vídeo e sempre coloca uns detalhes a mais. O detalhe faz toda a diferença na hora da sua apresentação, é muito importante. Bom, tá faltando os números, né? Então você vai clicar aqui, mas vai clicar em rótulos de dado, apareceu um monte de rótulo, vou clicar em cima desse rótulo, botão direito, alterar a forma dele, vou dar uma dica para você pegar essa forma aqui, olha lá, já fica um pouquinho melhor, vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, vou colocar um cinzinha mais escuro e branquinho. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Selecionei, botão direito, alterar a forma, vou colocar aqui, vou pegar os... Aí você pode seguir, nesse caso é o azul, né? Vamos seguir o padrão, que seria esse azul aqui. Vou colocar branquinho, diminuir um pouquinho, e esse outro eu vou colocar de laranja também, tá? Ó. Então assim fica melhor, fica um pouco mais fácil de você identificar. Super importante quando você coloca essas formas, a gente tirar o contorno dele, senão fica bem feio. E fica poluído, ó, contorno. Então, você tem que trabalhar sempre no conceito de deixar meio clean. Aqui não tá dando para ver muito bem o número, né? Mas tá tudo certo, a maioria tá dando para ver, você tem mais ou menos ali 1000 e pouquinho. Bom, e por último, o que tá faltando? A gente trazer aquela segmentação de dados para cá, né? Porque eu quero filtrar o ano. Então, volta para cá, pega aquela segmentação, recorta, vem para cá, cola ela. Pronto, agora você tem a segmentação e agora você já tem o seu gráfico sendo apresentável, selecionando o ano. Essa segmentação você pode vir aqui e mudar a cor dela para um laranja, né? Tá, muito bem. Para fechar com chave de ouro e deixar a sua apresentação bem bonitinha, vamos tirar essas datas daqui, ó, que tá aparecendo, né? Então, botão direito, vem aqui na configuração da segmentação de dados e para tirar aquelas datas que não tem número, você vai clicar aqui, ocultar itens sem dados, tá? É essa opção aqui, ó. Clica nessa, dá um OK, olha lá, já saiu aquela data, já ficou melhorzinho, muito bom, né? Vamos tirar a segmentação, não, vamos tirar a linha de grade. Então vamos lá, na exibir, no mostrar, linhas de grade, a gente pode tirar os títulos também e olha como já está diferente para você mostrar o seu painel e o seu gestor poder selecionar dentro desse gráfico de coluna que você tem aqui os dados mais importantes, né? Agora sim, nós temos um gráfico. Então, gostou desse conteúdo? Não esqueça de curtir, coloca aqui no comentário o que você aprendeu de mais legal nessa aula. E também me fala se você vai usar no dia a dia na sua planilha. E eu tô te esperando para treinar você, se tornar um especialista nesse negócio incrível que é o Excel e também o Power BI, ferramenta que está bombando no mercado de trabalho para quem quer se tornar um analista de dados. Aqui na Doutores a gente tem até MBA para tornar você um especialista e entrar no mundo da análise de dados. Vou deixar os links aqui embaixo para você se inscrever e falar com a nossa equipe e eu estou te esperando num próximo vídeo.